Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live hoje falando sobre tarô. Enquanto o pessoal está se conectando aí, vou compartilhar aqui, né, a live. Enquanto o pessoal está se... Porque assim... E aí, sejam todos bem-vindos. Ih, tá dando pau. Tá dando pau aqui. E aí, vamos falar sobre tarô? Vamos? O pessoal deve estar cheio de perguntas aí. Hoje a gente vai falar sobre profissão tarólogo, não é? E a primeira pergunta, né? Eu acho que o pessoal deve ter afinal de contas, é tarólogo, qual é o nome, né? O pessoal tá entrando aí, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim literalmente como professora, assim, de óculos, né, direitinho, porque a professora lê bastante, acaba ficando, né, com óculos, usando óculos. Pedir pro pessoal, né, para compartilhar aí na página de vocês, para a gente ter bastante gente assistindo a live hoje. Sejam todos bem-vindos, muito boa noite pro pessoal do Brasil, pro pessoal de outros países que estão assistindo a gente. E a gente vai falar, né, um pouco sobre essa profissão tarólogo. Tem muita gente que me pergunta, que me procura para falar sobre isso. Deixa eu pôr meu incenso aqui embaixo, né? E a gente vai fazer hoje um bate-papo mesmo. Depois, né, eu vou tirar as cartas. Até montei meu espaço aqui hoje, uma mesinha aqui para vocês verem as cartas. E a gente vai conversar um pouco sobre essa profissão, né? Eu fiz umas anotações porque eu não sou muito de memorizar números. Então eu fiz umas anotações aqui até para seguir um roteiro. Como professora, né? A professora sempre faz dessas, de ter um roteiro de aula, né? Seja bem-vindo. Boa noite, Miguel, de Portugal. Nancy, boa noite. Professora Vilma, Aparecido, boa noite. Eu vou primeiro falar um pouquinho, né, sobre o nosso tema, sobre essa profissão de ser tarólogo. Tem muitos alunos que estão assistindo o curso, estão assistindo, né, essa nossa live. Tem pessoas que estão indecisas se vão fazer o curso de tarô ou não. Então, eu espero, né, que essa nosso bate-papo hoje ajude vocês a definir, a decidir sobre o estudo, né, do tarô. E pessoas que já trabalham, né, já tiram cartas, mas não profissionalmente, né, não como profissão. E a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer para se profissionalizar, né? Ohayou gozaimasu, Thaís. Genki? Thaís está falando do Japão. Boa noite a todos. Bom dia. Boa tarde para quem está assistindo em outros lugares ou que vai assistir depois. Vamos começar falando, né? Na verdade, a profissão, vamos assim dizer, né, o tarólogo, efetivamente foi muito... Todas as pessoas que lidam com as ciências adivinhatórias sempre foi muito taxado como sendo um contraventor, um falsante, né, sempre foi considerado crime. Isso principalmente até 1997, né? Sempre houve uma perseguição muito grande a quem fizesse qualquer tipo de adivinhação. Isso muito provavelmente em função da nossa matriz religiosa cristã e principalmente católica. A gente sabe muito como as igrejas, principalmente as igrejas protestantes históricas, que nós no Brasil chamamos de evangélicos, as igrejas evangélicas, realmente pregam contra todas as práticas que são adivinhatórias, né?
ou que mexem com aquilo que a gente chamaria de oráculo, né? Permitindo essa ligação com o plano superior, com o plano astral, né? Enfim, cada um vai dar um nome para isso. Então a gente não pode esquecer que o Brasil, um país de matriz católica, né, cristã, houve essa perseguição a qualquer pessoa que fizesse, trabalhasse com os oráculos. Que oráculos são esses? Oráculos, cartas em geral, cartas de tarô, baralho cigano, né? Ou, por exemplo, quem jogasse búzios, quem fizesse leitura de mãos, astrologia e leitura de pedras, enfim. Houve uma perseguição muito grande a todas essas pessoas. Isso até 1997. Em 2002, né, surge uma portaria pelo Ministério, principalmente o Ministério do Trabalho, que classifica algumas profissões. Nessa portaria, a portaria 397, classifica algumas profissões. Que profissões? Tarólogo, cartomante, vidente, astrólogo, numerólogo e qualquer outro que trabalhe com terapias alternativas. Benzedeira, por exemplo. Né? Então o Ministério do Trabalho, na verdade, faz isso como uma forma de regulamentar. Mas isso por quê? Por que a necessidade de fazer isso? Muito provavelmente porque o número de pessoas que se declaravam dessa forma cresceu, né? Ou seja, não havia provavelmente a necessidade do Ministério do Trabalho fazer isso até aquela época, porque não havia um percentual significativo de pessoas que praticavam, né, e trabalhavam com essas artes, com essas ocupações. Então, o Ministério do Trabalho reconheceu como profissional autônomo ou por carteira registrada, né, esse tipo de profissão, de ocupação. No caso de ser autônomo, era importante que ele tivesse uma microempresa. E aí a gente vai ter registros, né, formas específicas de se fazer isso, esse registro de microempresa. A gente tem muitas pessoas que abrem o chamado de MEI, microempreendedor individual, até para que possam emitir nota fiscal. Mas você fala assim, nossa, eu vou fazer uma consulta de cartas, de tarô e vou emitir uma nota fiscal? Sim! Por incrível que pareça, existem empresas que contratam esse tipo de serviço, né? Empresas podem fazer isso, inclusive dependendo da atividade que o profissional exerce e a amplitude que ele desempenha, pode trabalhar, por exemplo, em alguns departamentos, obviamente de acordo com algumas empresas, não são todas as empresas que adotam isso. Então, essa classificação que o Ministério do Trabalho promoveu, classificação brasileira de ocupações, determina ou sugere ou recomenda que se tenha algumas exigências, ou recomenda que se tenha algumas, vamos assim dizer, experiências, habilidades. Primeiro, é importante que esse profissional que trabalhe com as ciências esotéricas, com essas ciências, né, que esse profissional tenha uma formação específica, né? Que tipo de formação, por exemplo, que tenha um ensino médio completo, que tenha feito um curso de especialização, né, geralmente em torno de 200 horas, que tenha uma prática comprovada nesse tipo, né, de atividade. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí. Eu já vou responder as perguntas de vocês, tá? Tô só falando um pouco sobre essa questão da profissão do tarólogo, né? Mas não só do tarólogo, a gente poderia falar do astrólogo, do numerólogo, do quiromante, né? Todas essas ocupações. Então, uma das coisas é ter
formação, é importante essa formação, né? Então, conhecimento, então registro, tem órgãos, por exemplo, no Brasil, que vão regulamentar a profissão de terapeuta holístico, você precisa mostrar o seu diploma, comprovar, tem algumas, inclusive, que solicitam que você faça um teste de que você realmente domina aquilo. Ou seja, você tem que, não basta você só chegar com um diploma e falar, olha, eu sei ler cartas, você tem que provar efetivamente que você sabe interpretar as cartas, né? É importante que você tenha outras condições, ou seja, você é aquele que atende as pessoas, né? Você é aquela pessoa que atende, ou você também, por exemplo, faz palestras, você dá cursos, você faz que tipo de atendimento? Há pessoas que falam, que recomendam isso, né? Isso é algo que também é considerado quando você vai procurar essa regulamentação, esse registro, né? A Paula perguntou se existe uma federação ou algo parecido. Oi? A Paula perguntou. A Paula está perguntando se tem alguma federação ou algo parecido. Federação. Então, Paula, no Brasil eu particularmente desconheço isso, que há uma federação. Houve uma tentativa por volta dos anos 80, 90, se eu não me engano, houve uma tentativa de se fazer isso. Infelizmente, o que a gente percebe no Brasil é que não há uma união dessa classe trabalhadora, vamos assim dizer. Então a gente não tem, realmente aqui hoje, eu confesso que eu desconheço. Eu já procurei, mas eu desconheço isso, tá? Sobre essa federação. O que a gente percebe, na verdade, é que existem pessoas profissionais que se filiam em órgãos estrangeiros. Aí a gente vai ter em diversos países. Quem está aqui presente, né, pessoal de Portugal já me falou isso, o pessoal da Espanha, da Inglaterra, que eu já tive contato, já me falou sobre isso, né, sobre essa filiação. Eu, particularmente, estou em busca dessa filiação, né. Tem todo um trâmite ali, que você tem uma série de burocracias a cumprir. Eu estou em busca dessa regulamentação de uma forma mais ampla, né, que me permita, inclusive, ter acesso a estudos em outros países, porque eu acho particularmente interessante como professora, como pesquisadora do campo das religiões, para mim é interessante essa abordagem. Mas no Brasil, Paula, eu desconheço. Quem souber, quiser compartilhar com a gente, eu vou ficar muito feliz, né? Porque a gente vai aprender muito, né, nisso. Por isso que eu falei que é sempre um bate-papo, um diálogo aqui, né? Voltando, retomando essa questão, né? Ou seja, quando você vai pedir esse reconhecimento e tudo como profissional, né? Ou seja, como profissional você vai ter os seus direitos, né? Mas você vai ter os seus deveres também, por exemplo, né, de recolher o INSS, de pagar o INSS, fundo de garantia, imposto de renda também, principalmente se você for emitir nota fiscal, né? E aí há algumas questões, algumas competências que são recomendadas para esse profissional. Então, não somente a formação, por exemplo, de ensino médio, mas uma formação, por exemplo, no que diz respeito a adotar um código de ética. A gente vai falar, inclusive, disso daqui a pouquinho, né? Que esse profissional tenha uma capacidade de análise daquela pessoa que está na sua frente. Que capacidade de análise? Minimamente uma sensibilidade de não invadir a privacidade dele, não ser invasivo e nem determinar que ele faça, né, determinadas questões ou não. Precisamos sempre lembrar que esse consulente, essa pessoa que está à nossa frente, ela tem um livre-arbítrio. Isso é fundamental. Isso faz parte das competências necessárias para a formação desse profissional. Ressalto, profissional no que diz respeito a tarólogo, a cartomante, a astrólogo, numerólogo, enfim, quem trabalhe com esse tipo de atividade, de elemento, desses oráculos, é importante que tenha isso. Outra questão que é recomendado, por exemplo, que ele tenha conhecimento de cultura geral. Que ele tenha conhecimento, por exemplo, minimamente,
Eu particularmente recomendo que dentro desse cultura geral que ele tenha o conhecimento, se possível, de outras culturas e também de outras religiões. Por que isso? Porque você vai ter uma pessoa na sua frente, não necessariamente católico. No Brasil a gente sabe, né, essencialmente que a gente vai ter pessoas de origem católica, mas a gente vai ter umbandistas, candomblecistas, a gente vai ter budistas, a gente vai ter membros de religiões japonesas, a gente vai ter sim evangélicos, né? Eu já falei isso em outras lives, que vão vir fazer uma consulta, espíritas. E aí como é que você vai trabalhar isso com essas pessoas? Como é que você vai aconselhar? Então, ter noção dessa cultura, pessoas, por exemplo, que vêm de outros países que vão fazer consulta com a gente, como é que você vai aconselhar? Determinadas palavras, muitas vezes que para nós são comuns, para eles podem não ser palavras recomendadas, não é não? Deixa eu descruzar minha perna aqui agora. Então, isso, na verdade, pode ser efetivamente um motivo de bloqueio na conversa, no diálogo com a pessoa a qual você está consultando. É importante que você tenha esse conhecimento de outras culturas, até para que facilite o diálogo, mas eu acho principalmente para que facilite a sua interpretação das cartas. E essa é uma questão que a gente pode inclusive depois detalhar no que diz respeito à formação desse tarólogo, ou seja, o que eu preciso como formação para ler as cartas. Só um curso básico me permite isso, trabalhar como tarólogo, né? Essa é uma questão que muitas vezes as pessoas abordam, né? Então, a gente falou muito sobre a questão da ética. É importante que o tarólogo adote um critério de confidencialidade com o consulente. A consulta, ela é confidencial e ela diz respeito unicamente à pessoa que está à sua frente, né? Ou seja, principalmente quando você atende, né, pessoas de uma mesma família, marido, mulher, filhos, genro, sogra, né? É importante que aquele diálogo fique restrito somente no espaço de leitura. E aí entramos num outro ponto. É importante que o tarólogo tenha um espaço de atendimento. Esse espaço pode ser no espaço alugado, pode ser no espaço próprio. Tem profissionais que recomendam que você, inclusive, invista nisso, ou seja, tem um espaço para atendimento, mas nem todo mundo tem condições, principalmente quando está começando. Você não vai alugar um espaço, tem um custo, isso. Você precisa de gente para te ajudar a manter esse espaço. Então, muitas pessoas atendem num cômodo ou num canto, um espaço dentro da sua própria casa, né? Não há problemas com isso. Mas é importante que, uma vez que você tenha um espaço, que você escolha esse espaço e seja somente naquele espaço um atendimento. Aquela coisa assim, eu vou atender na sala, na cozinha. Não, isso não é, de fato, interessante, porque não é profissional. Não mostra a sua capacidade de organização no que diz respeito à sistematização do seu trabalho. Então esse é um outro aspecto também. Para quem, né, já fez um curso, quem quer iniciar e começar a fazer um atendimento de forma profissional, é importante, por exemplo, que adote um método de trabalho, né? Adote, por exemplo, um espaço. Você pode atender na sala da sua casa, você pode atender, por exemplo, na cozinha ou num canto qualquer, mas atenda somente naquele espaço. Isso é importante. Tenha uma agenda de atendimento. Você pode, por exemplo, ter dias de atendimento. Eu vou atender segundas, eu vou atender aos sábados. É importante isso, para que você se organize, né? Tenha também, sempre que possível, uma determinada sistemática de como você vai empregar esse dinheiro. Então, por exemplo, eu vou pegar, né, uma parte dos meus rendimentos com as cartas, eu vou usar, por exemplo, para comprar incenso, eu vou investir em cursos, eu vou investir, por exemplo, no meu registro, né, pagar as minhas taxas, INSS, enfim.
Isso é importante, que você invista no seu trabalho. E isso vai, com certeza, determinar a sua forma como você trabalhar, vai determinar também a forma como as pessoas vão ver você como profissional. Isso é importante, né? Isso na verdade, esse profissionalismo, essa organização vai ser transmitida para as pessoas às quais você está atendendo. Né? Faça um cartão de visitas, se você puder. Tenha uma forma, uma sistemática de atendimento. Boa noite a quem está entrando aí, Cícera, Nájima, Priscila, boa noite. Né? É importante isso. Né? Sempre que você realizar a sua atividade, né, essa atividade, mesmo que você a faça por hobby inicialmente, procure executar com profissionalismo, com seriedade. Né? Então você pode, que nem eu estou sentada aqui agora na sala, né, com as almofadas aqui e tudo, mas isso não significa que eu estou agindo de maneira profissional. Eu me preparei para falar isso com vocês, eu esquematizei aquilo que eu vou falar. E por quê? Porque para mim, como professor, eu respeito aqueles que estão vendo ao vivo essa live, mas aqueles que verão no futuro, né, essa live, eu respeito a vocês, então minimamente eu preciso me preparar para falar. Então quando eu vou atender alguém, eu preciso me preparar para isso, eu preciso me tranquilizar, serenar minha mente, né, preciso me preparar, me capacitar intelectualmente no conhecimento das cartas, mas, né, estar centrado naquele momento minimamente é importante. Isso também, esse preparo psicológico para o atendimento, isso também é importante, isso também faz parte da profissão de tarólogo, né? Não tenha pressa para sair logo, né? Fazer o curso, sair logo atendendo, colocando cartaz, anúncio. Não se preocupe fazer isso rapidamente, às pressas. Naturalmente as coisas vão acontecendo. Eu falo para quem faz o curso com a gente, ou já fez o curso, né? Eu pense que assim, isso vai sendo aos poucos, você vai conquistando as pessoas. Então como é que eu formo, por exemplo, né, as pessoas, a gente poderia chamar a clientela, né, as pessoas para quem você vai atender? Isso acontece com o tempo. Então você vai, por exemplo, atender uma pessoa, hoje você vai muitas vezes começar atendendo os seus familiares, né, as pessoas que você mais próximas, amigos. Você vai atender essas pessoas, depois essas pessoas vão recomendar para as outras pessoas. E a gente fala que não existe marketing melhor do que aquele que é feito boca a boca. Não existe. Você pode fazer publicidades diversas. Elas são importantes, vão tornar você uma figura conhecida, mas somente aqueles que de fato experimentaram pela leitura, que sabem efetivamente dizer o quanto aquilo que você falou fez sentido para a vida delas. Aqui nessa live a gente tem diversas pessoas que já estudaram com a gente, né, ou que estão estudando e podem falar sobre o meu trabalho como taróloga e como professora, né, ministrando os cursos. Então, isso é uma coisa que vai vindo aos poucos, né? Você vai formando o seu próprio grupo de pessoas de atendimento. E uma outra coisa também que a gente precisa deixar, né, ressaltar, eu reforço isso muito para as pessoas, o atendimento com as cartas. Por exemplo, você vai formar as pessoas com quem você vai atender e tudo mais, mas vamos considerar, a gente vai no tarólogo, a gente consulta os oráculos todos os meses? Todos os meses a gente vai? Não necessariamente. A gente vai no tarólogo, por exemplo, toda semana, como a gente vai, por exemplo, no psicólogo, no terapeuta? Não necessariamente. Então isso é importante, né? Para quem pensa em deixar a sua profissão de lado, a qual você tem um valor estipulado no final do mês, e partir para algo a qual você não sabe como será, pense nessa questão, né? Hoje você tem um valor fixo que você recebe por mês. A partir do momento que você está a serviço das cartas, você fica à mercê disso. Você pode ter uma pessoa que vai atender, vai fazer uma consulta com você num mês, mas ela pode demorar 2, 3, 4 meses para vir.
Então, ou às vezes até mais. Então isso é importante, né? Então, por isso que a gente vai ver muitas vezes alguns profissionais, eu falo profissionais de renome, como o Vit Pramad, ou como diversos outros nomes, o Ney Knife, ou outros nomes que a gente tem no Brasil ou fora, que trabalham com isso, mas não só com isso. São pessoas que trabalham com as cartas, atendem, ou às vezes até menos, mas, por exemplo, escrevem, tem livros publicados. A própria Mônica Bonfilho, que eu fiz, né, que me formou há 25 anos atrás, tem livros publicados, dão palestras, dão cursos, como forma de complementar as rendas. Então, isso é importante, a gente não deve se enganar quando a gente pensa em ingressar nessa profissão. Eu, particularmente, sou professora, dou aula numa faculdade, no curso de teologia, e trabalho também com as cartas, com os oráculos em geral, para quem já conhece o meu trabalho, e dou aula no Núcleo Sapienza, né? A gente tem o curso do EAD aí. Então, isso é uma questão importante, né? E aí, para isso, eu acho que o tarólogo também precisa saber fazer conta, né? Ou seja, aquilo que eu recebo hoje como profissional no mercado de trabalho, ou seja, quantas pessoas eu preciso atender no mês para receber o mesmo valor. Lembrando que no trabalho registrado você tem fundo de garantia, 13º, férias. E se eu vou trabalhar com isso? Como é que vão ficar esses rendimentos? Porque se eu tiro férias eu não recebo. Então são questões que precisam ser pensadas. E essa é uma decisão muito importante. Veja bem, eu acho que incentivo muitas pessoas que querem trabalhar profissionalmente, mas como profissional, como professora, eu preciso esclarecer e ressaltar essas questões para vocês, porque isso também faz parte da profissão, né? Então, quanto mais você se organizar, quanto mais você se preparar para isso, mais as coisas vão acontecendo, né? É uma caminhada, é uma trajetória. E as coisas vão acontecendo na medida que você vai se capacitando, que você vai estudando, porque é fundamental que esse profissional também continue a sua evolução, a sua jornada, os seus estudos. Isso é importante. Tarô não é só intuição, tarô não é só estudo, tarô não é só prática. Tarô é tudo isso. Isso não é só para o tarô, isso serve também para o tarô, para as runas, para as cartas em geral, para os búzios, para a astrologia, para a quiromancia, para as runas, para qualquer outro oráculo ao qual você vai trabalhar. Essas orientações, penso eu, serve para todas essas outras áreas, porque para mim serve, pelo menos eu que trabalho com diversos esses outros oráculos, para mim isso serve também. Bom, acho que eu já falei demais, não é não? Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, vamos lá. A Priscila perguntou o valor de quanto se cobra na primeira consulta. Quanto se cobra numa consulta? Priscila está perguntando. Priscila, olha só, uma pergunta, né? Eu comecei cobrando um valor bem simbólico. Então eu pensei, por exemplo, quanto custa a minha hora de trabalho? Né? Não sei o que você faz especificamente, Priscila, mas é uma pergunta, quanto custa? Pega o seu salário, divide por hora, por jornada de trabalho, 40 horas, né, de trabalho na semana, divide essas 40 horas, né? Quanto custa a sua hora de trabalho? Um atendimento geralmente dura em torno de 1 hora. É uma base a qual você pode utilizar. Agora, se você é uma profissional altamente capacitada, um advogado, um médico, que a sua hora de trabalho vai ser 400, 500 reais, e você está começando nas cartas, concorda? Não é razoável isso. Então, eu prefiro, né, começar o meu atendimento, meus trabalhos, cobrando um valor baixo, e isso vai aumentando à medida que você vai, por exemplo, adquirindo experiência, né? Tem gente que acha que o valor
baixo, é 30 reais, é 20 reais. Tem gente que acha que isso é nada, né? Eu sugiro isso, Priscila, que comece efetivamente um valor mais baixo, avalie, como eu falei, né? Veja quanto é a sua hora de trabalho, a sua profissão, para você ter uma ideia. Na verdade, a gente não tem essa ideia, a gente não tem isso, né? Avalie isso e aí você pode tomar como base, olha, eu vou cobrar tanto, não, eu vou cobrar mais acima. E eu acho sim, à medida que você for estudando, fazendo cursos, praticando, investindo em novos cursos, investindo em livros, à medida que você vai fazendo isso, que você vai passando o tempo, vai adquirindo mais experiência, eu acho que sim, você pode aumentar o valor. Né? Tem profissionais no mercado que cobram em torno de 400, 500 reais ou mais num atendimento. Enfim, tem gente que paga, tem gente que faz poupança para pagar. Eu conheço gente que fez poupança para pagar um atendimento desse com as cartas, né? Fica a seu critério, mas minimamente eu procuro dar essa orientação para as pessoas no atendimento, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Mais alguém tem alguma questão que queira saber sobre isso, sobre as cartas? Tô pegando meu bloquinho aqui, porque daqui a pouco a gente vai fazer conta, não é não? Tomar uma água. Enquanto isso, o pessoal tem alguma questão aí? Pergunta é melhor responder para mim uma desesperada. Enquanto o pessoal tá vendo as perguntas aqui, eu queria falar sobre um código de ética do tarô. Esse código de ética, eu vou depois deixar ele disponível aí no link do Sapiens. Eu imprimi ele aqui, né? São poucas páginas. A gente falou sobre essa questão da ética, né? O código de ética do tarô é baseado no código de ética do tarô que foi realizado num congresso em Barcelona, na Espanha, em 9 de março de 2013. Olha que interessante, a gente não tem isso no Brasil. Foi feito um congresso na Espanha para discutir sobre isso, e lá foi se regulamentado. Esse código de ética é super interessante. Então eu acho que é uma questão básica. Você quer trabalhar com as cartas, tenha conhecimento desse código de ética, né? Tenha acesso na minha página, né? Na minha página pessoal na internet, www.terapiacomoraculos.com.br. Eu tenho lá eu coloco na íntegra o código de ética do tarô, falo um pouco sobre isso e está disponível lá. Quem tiver com pressa, quiser baixar logo, tá lá, senão eu coloco depois na página do Sapienza para vocês isso, né? E aí ele vai falar, por exemplo, vai dar algumas orientações, inclusive de atendimento, e para quem quer trabalhar efetivamente com o tarô, ele vai falar sobre isso também. Então eu acho super importante, na verdade eu acho fundamental para quem quer trabalhar como tarólogo, né? Quem quer trabalhar, eu acho importante, recomendo a leitura e, se possível, estudo, e fundamental a adoção desse código de ética que eu assino embaixo, né? E ressalto a necessidade de termos essa organização. Há quem pergunte também, né? E a gente sabe que alguns profissionais adotam outro nome. Ao invés de usar o nome de tarólogo, usam o nome de tarotista. Tarólogo seria aquele que estuda e ensina, né? Tem pessoas que falam sobre isso. Estuda e ensina o tarô. Taromancia é a arte de fazer adivinhação ou leitura de das cartas do tarô. Assim como a gente tem o cartomante, que é aquele que lê as cartas, geralmente cartas de baralho ou do baralho cigano, né, chamado de baralho cigano, que seria o baralho Lenormand. Então taromante seria isso, porque você vê ainda mesmo critério que a gente usa de quiromante, ou seja, quem faz a leitura das mãos. Então há quem chame, né, o profissional como taromante ou tarotista, que seria aquele que trabalha, que faz, né,
trabalha fazendo adivinhação com as cartas. Porém, a gente sabe que o nome que mais caiu em uso no Brasil é o nome de tarólogo. Então, por isso que eu coloquei, né, na chamada no Face, profissão tarólogo, por conta disso, porque a gente sabe que habitualmente é o nome mais utilizado, tá bom? Então, acho que eu tirei as dúvidas, né? Temos outras perguntas aí? O Cláudio quer saber se é interessante fazer parceria com algum terreiro. O Cláudio quer saber se é interessante fazer parceria com algum terreiro. Olha, Cláudio, na verdade, eu acho que precisa ser avaliado. Você pode, né, onde você pode ministrar, por exemplo, estudar, trabalhar como leitor das cartas. Tem espaços holísticos, espaços esotéricos, que você pode, por exemplo, alugar a sala por um determinado tempo. Alguns terreiros podem disponibilizar um espaço, aí você vai ter que ver de fato o percentual para casa, né, sobre isso. A gente sabe que muitos terreiros, os pais e mães de santo, trabalham com o jogo de búzios ou às vezes com as cartas do baralho Lenormand. Então, na verdade, precisa se avaliar. Essa é uma outra questão. Particularmente, Cláudio, eu penso, se você está iniciando esse processo, eu acho que você pode ver se a casa, se você trabalha numa casa, se a casa que você trabalha te abre esse espaço e começar a tirar para as pessoas que trabalham na casa, né, como forma delas conhecerem e divulgar o trabalho. Eu acho que essa é uma estratégia. Você pode fazer isso, até para que você também ganhe prática, ganhe influência na leitura das cartas, tá bom? Espero ter respondido aí para você. O que mais? O pessoal tá curioso para abrir as cartas, não é não? Professora Vilma já perguntou tudo isso. Professora Vilma quer saber o quê? Esse ano eu vou ter um amor. 12/11/54. A professora Vilma quer saber se esse ano ela vai ter um amor. Vamos abrir as cartas então, tá todo mundo curioso, não é não? Vamos ver, professora Vilma. Vou tirar minhas pedrinhas daqui. Eu sempre gosto de ter minhas pedras comigo. Vamos ver se a professora Vilma vai ter um amor. Vamos puxar 3 cartas para a professora Vilma esse ano, não é mesmo? Olha, professora, eu vejo, na verdade, que há uma certa acomodação, né? Pelo que me parece, né? O 4 de espadas tá uma situação um pouco acomodada, é como se tivesse, né, calmo, tranquilo. Eu vejo que, na verdade, eu acho que até há outras pessoas, há pessoas que aparecem, né, na sua vida, mas eu vejo que a senhora deve estar um pouco reticente, né, ou seja, com o envolvimento ou não. Eu vejo que há certos obstáculos, talvez a ansiedade de ter um amor, né, faça com que a senhora coloque muitas vezes essa ansiedade na frente, não permita efetivamente que a pessoa se aproxime. Então, penso nesse caso que seria melhor deixar as coisas acontecerem, não é não? Vamos, né, sair, passear, conhecer pessoas e deixar que a própria vida se encarregue e que novas pessoas apareçam para você, tá bom? Boa sorte. Marcos Cunha. Marcos Cunha, o que ele quer saber? A filha está indo para o Mato Grosso. A filha está indo para o Mato Grosso. Pode dizer algo? Quer saber sobre algo? Quer saber o que a ida da filha em Mato Grosso? Marcos Cunha? Mato Grosso. Vamos ver, a filha está indo para o Mato Grosso. Vamos ver como é que vai ser a ida da filha do Marcos Cunha para o Mato Grosso. Vamos ver. Olha, eu acho que vai ser muito positivo. A carta da Roda da Fortuna fala sobre uma rápida adaptação. Ou seja, eu acho que ela vai se sair bem, vai ter uma adaptação rápida, vai, né, se sair bem lá, as coisas vão acontecer rapidamente para ela. Eu vejo que ela vai gostar bastante, né? Página de copas, ela vai gostar do ambiente, do lugar. Eu acho que vai ser muito prazeroso para ela e eu acho que ela vai se dar super bem, viu, Marcos? Fica preocupado, não. Eu sei que coração de pai às vezes fica apreensivo, não é não? Eu acho que ela vai se sair super bem, tá bom?
Boa sorte, depois você me conta. Gente, a gente tira o carta para o pessoal aqui falando das coisas, mas nunca ninguém me dá retorno para saber se foi, se deu certo, se não deu, né? Alguém podia entrar aqui e falar pra gente, né? Ou comentar nas mensagens falando, olha, deu certo, não deu, aconteceu, né? O pessoal entra para pedir as perguntas, mas não entra para dar as respostas. Vamos fazer isso também? Próxima pergunta. Maria Silva. Oi? Maria Silva quer saber do seu lado profissional. Maria Silva quer saber o lado profissional? Quer saber sobre o meu lado profissional. Olha só, eu sugiro que vocês façam perguntas mais diretas, mas tudo bem, vamos lá. O que é uma pergunta direta? Como será a vida, o ano profissional da Maria Silva? Vamos ver. Isso é uma pergunta direta, entendeu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Maria, eu vejo que você já passou por algumas dificuldades, né? Ou seja, esse início de ano aí deve ser um ano que você está saindo de alguns processos, né, mais dificultosos no que diz respeito ao seu lado profissional. Há questões mais né, indo para algo mais positivo aí. Eu vejo que você vai ter que fazer certos sacrifícios ou certas escolhas, ou seja, talvez deixar um pouco de lado algumas coisas que você gosta efetivamente e partir para outras questões mais voltadas para suas conquistas, né? Eu vejo você bastante ligada, bastante presa, né? Preocupada em manter determinadas posturas e posições. Então, eu diria que seria bom se você arriscasse um pouco mais. Essa carta me chama muito a atenção pela forma como ele está segurando as moedas. Então, às vezes a gente fica preso a determinadas posturas e posições e não quer partir, arriscar para alguma coisa nova. Para mim, eu acho que você deve arriscar. Às vezes, fazer determinadas escolhas, determinados, disciplinas que você tem que se impor para você poder fazer essas conquistas, às vezes são necessárias. Abdicar de algumas questões prazerosas para que você possa alcançar coisas melhores. Eu acho que você vai ter um ano em que vai exigir de você reflexão para que você possa fazer escolhas mais sadias e prazerosas para você. Depois você me conta. Boa sorte. Próxima pergunta. Nancy Gutierrez vai fazer um procedimento cirúrgico dia 26 do 1 e quer saber como será. A Nancy Gutierrez vai fazer um procedimento cirúrgico dia 26 do 1. 26 de janeiro e quer saber como vai ser. Nancy Gutierrez. Vamos ver como vai ser o procedimento cirúrgico dela. Eu penso que você já fez vários exames, né? Aqui essa carta 3 de ouros fala para mim sobre isso, ou seja, esse procedimento cirúrgico deve ser, né, provavelmente muito estudado, já foi feito avaliações sobre isso, de como será, né? Eu vejo você bastante preocupada com isso, com essa questão. De novo, o 7 de paus fala sobre essa questão, ou seja, eu acho que você está tão preocupada se vai dar certo, se não vai, com todas as coisas que podem dar errado, e às vezes você relativiza no que diz respeito, falta confiança. Para mim é isso, né? Eu acho sim que você vai ser bem sucedido, mas eu penso que você na verdade precisa olhar para frente, para aquilo que virá, para o seu futuro. Não ficar pensando todas as possibilidades negativas e carregar um fardo maior do que você pode suportar. Então confia, acredita, eu acho que vai ser positivo, mas eu acho que depende muito daqui, da sua mente, tá? Da forma como você tá encarando isso. E eu acho que aí sim pode ser extremamente positivo para você. Boa sorte, dia 21, não é isso? De janeiro. É uma data muito boa para fazer esse procedimento. Boa sorte, que os anjos lhe acompanhem e lhe abençoem, tá bom? Depois você me conta. Próxima pergunta. Um rapaz chama Gildo Martins. Gildo Martins. Ele trabalha como estofador desde 97, mas ele nunca consegue adquirir nada. Quando ele consegue, ele tem que vender para pagar as contas. Ele nasceu em 15 de 9 de 71.
1971. Como é o nome dele? Gilson San Martins. Gilson, olha só, eu vejo que você é bastante ambicioso, né? A carta 15, a carta do diabo, né? Então você é bastante ambicioso, mas você tende a ser cauteloso nas suas escolhas, né? Você sabe o que você quer, mas você almeja, né, um ganho, eu diria até um ganho rápido nisso. Eu acho que você precisa confiar mais em você, Gilson, porque a sua carta é a carta 6. Então eu diria que isso é importante para você, essa confiança, né? Talvez você acaba desistindo porque você sonha de uma forma muito alta e às vezes falta pôr pé no chão, tá? Então comece de uma maneira mais simples, mais tranquila e vá crescendo degrau por degrau. Pelo menos é o que diz a sua numerologia. Vamos ver o Gilson Martins. O que ele quer saber? Ele diz que assim, quando ele consegue algo, ele tem que vender. Então ele entra num ciclo vicioso. Por que isso acontece com o Gilson? Ele não consegue adquirir. Olha lá, né? O 9 de copas fala exatamente sobre isso, ou seja, você almeja ganhos rápidos, né? E você pensa, ou seja, você toma uma ideia, você já põe em execução e você quer que aquilo se reverta rapidamente para você em poucos anos, né? Em poucos meses, vamos assim dizer. Então eu acho que na verdade você se decepciona também, quando na verdade você precisaria abrir mão de algumas coisas, fazer certos sacrifícios, né? Abrir mão de algumas questões para que você tenha esse retorno ao longo do tempo. O retorno não é rápido assim como você gostaria, porque essa carta reforça o 15 que eu falei para você, que é a carta do diabo, que é o dia seu de nascimento. Então eu acho, Gilson, que você precisa traçar planos, né, de maneira real, pé no chão, e aí sim você iria para alguma coisa mais, à medida que o seu trabalho vai crescendo, uma coisa mais próxima da realidade. E com o tempo esse retorno vai vir. Então, boa sorte. Tá bom? É isso aí. O que mais? Próxima pergunta? O Michael Douglas diz que a vida dele está muito ruim, ele está separado e queria encontrar um grande amor. Michael Douglas, vamos ver se o Michael Douglas vai encontrar um grande amor esse ano. Michael Douglas. Uau, Michael Douglas, eu acho que você vai encontrar sua rainha de copas. Eu acho que sim, eu acho que esse ano você encontra o seu grande amor. Eu acho que às vezes a gente fica apegado a determinadas questões. Eu acho que é possível que vocês de fato construam alguma coisa de uma maneira mais sólida, né? Essa pessoa me parece ser uma pessoa de fato que quer construir alguma coisa com você. E o 9 de ouros para mim me fala sobre realização, sobre prosperidade. Então eu acho que vocês vão viver uma vida, né, pelo menos é o que o tarô está nos dizendo, tem tudo para viver uma vida de uma construção de algo de fato frutífero, que duradouro, né? Algo que vocês consigam de fato traçar planos juntos. Boa sorte, viu, Michael Douglas? Depois você me conta, tá? Tô aqui torcendo por você e pro seu grande amor, pra sua rainha de copas que você vai encontrar esse ano. Boa sorte. Próxima pergunta. Uma menina chama Priscila Carrion. Priscila. Ela falou que o marido dela, Ademir José Cunha, tá sem trabalho. Queria saber se tem alguma coisa, assim, algo em breve para aparecer pro marido. Vamos ver se tem algo em breve pro Ademir. Ela falou no início desse mês, mas algo em breve talvez. Algo em breve. Vamos ver se tem algo em breve pro marido da Priscila. Olha, eu acho a carta da roda da fortuna, na verdade, fala que você, né, ou seja, vocês estão bastante ansiosos com isso, né? O 3 de espadas me mostra, assim, na verdade, sabe quando a pessoa parece que se recusa, né,
põe dificuldades, empecilhos para que isso aconteça, Priscila, eu acho, na verdade, que é uma certa acomodação da pessoa, né? Ele até quer, procura e busca, mas tá acomodado, sabe? Tá bem do jeito que tá, né? Então, assim, não tá faltando nada, não tá, sabe? Quando a pessoa entra numa zona de conforto, e talvez, eu posso estar enganada, mas talvez ele não esteja se esforçando e procurando o suficiente. Vamos ver o que você pode fazer para ajudar o seu marido, o Ademir. Vamos ver o que a Priscila pode fazer. Eu acho que apoiá-lo integralmente, né? Apoiá-lo, incentivá-lo. Eu posso pelas cartas, principalmente por essa carta, eu vejo que ele está um pouco desmotivado, né, com essa questão. Reforço isso. As duas cartas, o 2 e o 3 de copas, fala sobre isso, ou seja, sabe, ajudá-lo nesse sentido de ir atrás, incentivar. E aí, você procurou, não procurou, foi em tal lugar, vamos olhar aqui, sabe, aquela coisa de fazer juntos. Pra mim é bastante isso, né? E falar pra ele assim, olha, você não vai, não se esforçou o suficiente, não procurou, não foi atrás, olha, realmente esse mês a gente vai ter que deixar de pagar tal coisa. Isso eu peço, né, às vezes precisa pôr as cartas na mesa. Mostrar pra ele assim, olha, não sei se você trabalha, né, mas fala assim, olha, eu tô trabalhando e tudo, mas se você não se esforçar e tudo mais, a gente vai, em tantos meses, a gente vai ter que abrir mão disso, abrir mão de aquilo, abrir mão de sair, de passear, de férias, né? Então, isso é importante, essa questão é importante, que coloque isso para ele, né? Ou seja, vamos começar a abrir mão de determinadas coisas que a gente tinha antes, tá bom? Boa sorte, Priscila, depois você me fala. Até lá. Próxima pergunta. Você fala que ninguém dá retorno. A Paola Passe diz que pra ela deu certo tudo que você falou. Ai, que legal. Fala um pouquinho mais alto, porque senão o pessoal não escuta, né não? A Paola falou que tudo que eu falei pra ela deu certo, foi isso? Que legal. Obrigada, Paola. Beijo grande pra você, fico feliz. Tem uma outra pessoa, é o Michael Robert. Ele é funcionário público, mas não está suportando a pressão no trabalho. Financeiramente ele está endividado. Trabalha também como corretor de imóveis, mas não vende. Então ele pensa em trocar de emprego ou talvez ir embora do país. Mas assim, ele está numa sinuca, não sabe o que ele faz. Então, Michael Robert? Isso. Vamos ver se ele É Malcolm Robert. Malcolm Robert. Vamos ver se o Malcolm Robert deve sair do país. Malcolm, eu acho que vai ser importante para você. Acho que você precisa realmente tomar uma decisão que vai ser uma decisão para sua vida, né? E eu acho que a carta do rei de espada, do rei de paus, fala para mim isso, ou seja, é traçar um plano e realmente pensar assim, vou embora do país, vou fazer o quê, né? Então, eu acho que você precisa ver em algum lugar em que você consiga apoio naquele lugar. Alguém que possa, por exemplo, te receber, né, Michael? Isso é importante. De repente, você ir para um lugar em que você não conhece ninguém, eu acho que você vai se sentir muito desamparado. E essa é uma questão que me chama a atenção. Por isso que eu puxei uma quarta pergunta, né? Eu vejo você assim, sentindo essa solidão e esse desamparo, e ir para um outro país em que você não conheça ninguém, tenha dificuldade de repente com o idioma, né? Mas eu acho que você deve sim, eu acho que você vai se dar super bem, viu, Michael? Boa sorte pra você. Vamos ver. Quando você, né, Leonora estava falando aqui, eu já comecei a pensar, vamos ver como é que vai ser essa atividade dele em outro país. Vamos ver. Olá, Malcolm, tá vendo? Eu acho que você vai receber ajuda de alguém lá, por isso que as cartas estavam falando para você procurar algum lugar em que você tenha pessoas de apoio. Você vai receber ajuda, você vai se dar super bem. Carta do Sol, acho que você vai, de fato, sabe quando às vezes as coisas não dão certo aqui, a gente fica insistindo, e a gente tem aquela intuição que fala pra gente assim, vai pra fora, vai ganhar o mundo. Malcolm, tá gritando aqui em você, né?
Eu acho, inclusive, que você pode ir para esse país, você não deve ficar muito tempo lá. Lá vai ser um país transitório e você vai para um outro país e que você vai ser muito mais bem sucedido. Boa sorte, não esquece de mim, me dá um retorno depois, tá bom? Boa sorte para você, Malco, tudo de bom. Próxima pergunta. A Beatriz Alves diz que ela e o esposo estão tentando adquirir uma casa com uma pessoa conhecida, mas esse processo está durando já 2 anos. Ela queria saber se ela deve correr atrás disso, se ainda há esperança de conseguir esse dinheiro ou a casa. Ela quer saber, então, são 2 perguntas aí, né? Ela quer saber, então, se ela... Eles estavam adquirindo uma casa... Estão adquirindo uma casa... Com uma pessoa conhecida, mas a pessoa tem enrolado eles há mais de 2 anos. Tá, então ela quer saber se vai dar certo essa casa, certo? Se vai dar certo ou se ela consegue esse dinheiro de volta... Tá, vamos ver primeiro... Para comprar outra casa. Vamos ver se esse negócio com essa casa vai dar certo. Vamos ver primeiro isso. Essa casa. Como é o nome dela mesmo? Beatriz Alves. Beatriz Alves, né? Beatriz. Eu acho, eu posso estar enganada, mas eu acho que vocês não devem ter feito um contrato, né? A carta da Rainha de Espadas fala sobre isso. Então, eu acho que sim, ou você, se foi feito um contrato, ou coloca um contrato em execução, ou então a coisa não vai. Primeira carta, a Rainha de Espadas, para mim, fala sobre isso. A carta da força mostra que, na verdade, você talvez esteja lidando com a situação de uma maneira muito tranquila. Ai, sabe, aquela coisa? Não, daqui a pouco vai. Não, daqui a pouco vai. Então, você precisa, sabe, se foi assinado um contrato, como me parece, tá na hora de botar isso em execução. E sabe, colocar assim, então vamos para cima. A carta da força mostra sobre isso. Precisa fazer valer aquilo. Eu acho que pode dar certo sim, mas vamos pensar primeiro. A primeira carta, a Rainha de Espadas. Talvez você esteja sendo boazinha demais com a situação, entendeu? Aí você quis saber se não fosse isso, iria saber se devia correr atrás disso. Com certeza. Se ainda há esperança de conseguir esse dinheiro ou a casa. Eu acho que você tem chance de conseguir as 2 coisas, mas se não correr atrás, tem que correr atrás. Porque a primeira carta é a carta da Rainha de Espadas, ou seja, se não correr atrás, se deixar as coisas acontecerem, esquece, porque não vai rolar, entendeu? Então tá na hora de a carta da força, assuma as rédeas desse leão, senão ele vai te devorar e você vai perder dinheiro, né? Então, ela já empregou um pouco do dinheiro, ou seja, se já empregou um pouco do dinheiro, então tá na hora de fazer valer esse contrato que foi feito. Esse acordo que foi feito tá na hora de fazer valer. Então, isso é fundamental nesse processo aí. Se não pedir execução disso, então, né, a carta da Rainha de Espadas, inclusive, fala sobre a intervenção de questões judiciais, de repente colocar um advogado, alguém aí para acompanhar esse processo, tá bom? Talvez você esteja deixando levar a situação e comandando a situação de uma maneira muito tranquila e muito, né, não é assim, tá bom? Boa sorte, depois você me conta. Próxima pergunta. O Gustavo Lima, de Lima Machado. Ele diz que ele queria saber se ele gostaria de saber se tem chance de ser feliz no amor, porque ele não dá certo com ninguém. Vou encontrar a pessoa certa. Qual o nome dele? Gustavo de Lima Machado. Gustavo de Lima Machado. Ele quer saber se ele vai encontrar a pessoa certa esse ano. Vamos assim pensar. Porque não dá certo com ninguém. Gustavo, você me parece ser uma pessoa durona, hein, Gustavo? Uma pessoa durona, uma pessoa autoritária. Aquela pessoa que eu quero alguém desse jeito, nesse formato, nesse manequim. Então, a carta do Imperador fala muito sobre isso. Que às vezes você quer uma pessoa, não é problema com isso. Mas às vezes a gente coloca tantas qualidades para essa pessoa e a gente às vezes tem essa dificuldade de ver, sabe, de enxergar que às vezes a pessoa que não tem todos aqueles requisitos tá
tá na nossa frente e tem outros requisitos que não estão pleiteados ali. Então a carta do Imperador para mim fala sobre isso. Por que eu também estou comentando sobre isso? Eu vejo de novo, né, você assim, eu penso efetivamente que você traçou um plano, né, eu quero alguém dessa forma e com esses critérios, esses requisitos, e eu só aceito se for assim. Então eu peço que você repense essa questão, né? Porque a perfeição não existe. A pessoa perfeita, perfeita no que diz respeito, perfeito como ser humano, não existe, porque nós não somos perfeitos. Então, quando você lidar com as situações, com as pessoas de uma maneira mais tranquila, eu acho que as coisas vão acontecer para você. 6 de copas, né? Fala para mim sobre isso. Você precisa, na verdade, lidar com essa situação e aprender a conhecer as pessoas, aprender que as pessoas têm, né, qualidades e têm defeitos, mas que você também os tem, né? E uma delas, para mim, uma dessas questões que eu acho que você precisa, né, aprender, melhorar, me parece que é a carta do Imperador, ou seja, você, de certa forma, teimoso e impositivo. Então, vamos levar a vida com mais suavidade, tá bom? Boa sorte. Já deu 1 hora, tá? Vamos lá, vamos responder mais algumas perguntas, né? O pessoal tá aí. Boa noite para quem tá entrando, né? Tô tirando as cartas aqui. Tem uma moça chamada Jaqueline Aquino. Ela quer saber se o processo que ela tem com a justiça desde 2010 tem chance de ser resolvido esse ano. Jaqueline Aquino, vamos ver se o processo dela vai ser resolvido esse ano. Processo da Jaqueline Aquino. Eu vejo que sim. O 7 de ouros fala para mim que vai ser feito um acordo. Pode ser, Jaqueline, que esse acordo não será tão rentável, não vai ser tão satisfatório para você, tá? Mas eu acho que vai ser um encaminhamento. Já se passou muito tempo e não dá mais para deixar, né? 10 de paus fala para mim sobre isso. É o término. Então agora vai chegar na última instância, não vai mais. Mas né, como final, a carta da estrela me fala que vai ser positivo. Eu acho que é melhor você fazer um acordo, né, mesmo que você não receba absolutamente tudo o que você acha que você tem direito, mas é melhor do que você, né, postergar mais ainda. Mas eu acho que sim. Eu acho que vai ser feito, eu acho que vai ter resultado esse ano. Depois você me conta, e boa sorte. Próxima pergunta. Tem uma pessoa chamada Maria Cunha, ela quer saber sobre trabalho, sobre o campo profissional esse ano. Maria Cunha quer saber sobre o campo profissional esse ano. Vamos ver. Maria Cunha, campo profissional esse ano, como será? Eu vejo que você me parece ser uma pessoa que tem uma certa posição, né, no trabalho, uma certa, né, enfim, desenvolve uma atividade a qual você está bastante, vamos assim dizer, firme e convicta daquilo que você faz na posição, né? A carta da força mostra, na verdade, a necessidade de você tomar as rédeas. E o engraçado é que, assim, por mais que você tenha determinada posição no seu trabalho, ou seja, eu quero isso, eu gosto disso e tudo mais, ou você procura um emprego em determinada área, né? Eu acho que você está bastante focada, eu quero um emprego nessa área, eu quero isso, né? Ele fala, na verdade, que você deve muitas vezes dominar aqueles seus instintos de eu quero um emprego assim, eu quero, sabe, aquela coisa assim, eu só aceito se for isso, se for um pouco abaixo eu não aceito. Então o leão fala muito sobre esses nossos instintos, mas ele fala muito sobre o nosso ego. Então é importante que você aceite às vezes uma coisa um pouco mais abaixo daquilo que você deseja, que você acha que você, né, merece tudo. Aceite alguma coisa, uma proposta que virá para você, que é uma coisa,
não tão na nível que você imagina, porque o 2 de copas também fala sobre isso, sobre acordos e sobre propostas. Então acho que você terá uma proposta de trabalho, né, que não vai ser aquilo que você imagina, mas que vai te permitir, te propiciar uma nova recolocação. Boa sorte para você, depois você me conta. Próxima pergunta. Tem um rapaz chamado Eduardo Santicioli. Ele está separado e as filhas ficaram com ele, mas pede a volta da mãe. E ele quer saber se a mulher vai voltar. Eduardo Santicioli. Santicioli, ele quer saber se a esposa voltará. O nome da esposa chama Vanessa Martins Vargas. Vanessa Martins Vargas, vamos ver. Olha, a carta do Rei de Espadas, na verdade, fala pra gente assim, dessa separação, desse corte. Tá difícil, né? Tá difícil essa volta. Tá difícil, na verdade, é como se a pessoa estivesse sendo durona, sabe? Ela tá firme. Eu acho que é isso e eu não abro mão. Eu vejo a necessidade de vocês sentarem, conversarem, dialogarem, né? Ou seja, o que fez com que essa mãe, essa mulher saísse de casa, né? Abandonasse o lar, está precisando, está faltando esse diálogo. O 10 de ouros fala para mim sobre isso, né? A necessidade de fato de reunir a família, as filhas juntas, para mim incluem, e todos conversarem sobre a situação, né? Quais foram os motivos que fizeram com que ela tomasse essa atitude, né? O 4 de copas mostra justamente sobre isso. De novo, a necessidade de conversar, de dialogar. Haverá essa oportunidade, né? Mas se você não tomar essa iniciativa, eu penso que isso não vai se concretizar, né? Ou seja, ela não vai voltar. Então você vai ter que procurá-la, chamá-la para conversar na presença das filhas, né? Da família toda. E aí sim trazer esse diálogo, ou seja, por que isso? Ou seja, não é só você, não é só a casa, mas há crianças, há filhos envolvidos. Então isso é importante nesse momento, esse diálogo, tá bom? Boa sorte. Você me conta. Próxima pergunta. Nossa, muita gente. Tem muita pergunta. Tem muitas perguntas, que legal. Sim. Gente, enquanto a Eleonora tá ali pensando, né, nas perguntas, queria muito agradecer a todos vocês, a presença das pessoas, né, daqui do Brasil, de Portugal, da Espanha, da França, de Japão, da Austrália, né, do Canadá. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo, né, por estar prestigiando a gente aqui no Núcleo Sapienza. Queria dizer que a gente está com as nossas matrículas abertas para a segunda turma do curso de tarô, né? E no curso de tarô eu vou ensinar vocês a ler as cartas, como eu tô lendo, eu vou estar orientando. Não é um curso só que vocês vão assistir os vídeos, a gente tem todo um suporte na plataforma, a gente tem um suporte online, a gente vai se falar sempre. Quem está estudando sabe, pode dizer, né? A gente tem o depoimento de alunos que estão assistindo aqui a live com a gente, e pode dizer que é possível aprender a ler tarô e que a gente dá um suporte nesse processo. E não é um curso em que você assiste as aulas, né, tira as dúvidas e sai. Não, a gente tem uma prova no final. Os alunos fazem uma leitura assistida, então não é um curso de tarô simplesmente assistir as aulas. A gente dá toda uma assistência para o pessoal e tira as dúvidas e orienta na leitura. Alemanha, tá? Que legal, tem uma pessoa da Alemanha, então muito bem-vindo, viu? Muito obrigada pelo prestígio. Vamos lá, próxima pergunta. Tem uma moça que é de Portugal. Uma moça de Portugal. Paula Santana. Paula. Ela quer saber se ela poderei seguir o tarô na minha vida, dar consultas? Vamos ver, Paula, se você vai seguir como taróloga aí, né, em Portugal. Vamos ver. Só muito bem. Primeiro, acho que assim, o 9 de paus, para mim, fala muito sobre essa questão de você, assim,
tem uma trajetória com as cartas, né? Você já parece que já teve idas e vindas, já pensou em continuar, já pensou em desistir. Então, para mim, o 9 de paus fala um pouco sobre essa questão, né? Sobre essa trajetória sua com as cartas e como isso te ajuda nesse processo, na formação, na sua formação, né? O pajem de ouros, para mim, fala sobre os ganhos. Então, eu sei que, como eu falei logo no começo, ou seja, pensa em ter ganhos, né? Obviamente, ninguém vai trabalhar atendendo unicamente com as cartas se não pensar nos valores, né? No dinheiro, como você vai receber isso, como é que você vai cobrar essa consulta, ou seja, talvez você esteja pensando em adotar logo uma profissão e aquilo que eu falei, e achar que vai ganhar o mesmo que você ganha como profissional, né? Em outra área que você desempenhe. Então comece vai formando os seus clientes, vai formando o seu nome como profissional ao longo do tempo. Eu acho que é bem isso que o pajem de ouros fala para mim, pequenos ganhos. Você vai começar a ter isso, né? O 3 de paus, de novo, reforça sobre isso, traçar um plano. Eu quero trabalhar unicamente com tarô em tantos anos. Então, por exemplo, eu estudo tarô há 5 anos e eu quero trabalhar unicamente com tarô em 2 ou 3 anos. Então, trace esse plano. O que você precisa para ser isso? Eu preciso ter uma regulamentação, eu vou pagar os meus impostos, eu não sei como funciona isso aí em Portugal, né? Eu vou atender em determinado lugar, que lugar, quanto custa. Então, é isso para mim o que o 3 de paus está falando, né? Trace essa meta para você, eu acho que você vai se dar bem. Boa sorte, depois você me conta, tá bom? Passou 10 minutos. Vamos lá, próxima pergunta. A gente vai fazer uma live um pouco mais extensa hoje. A gente já passou um tempinho, mas eu vi que tem muita gente que quer perguntar. Vou fazer mais algumas perguntas, tá bom? É que assim, tem gente que tá perguntando mais de uma vez. Aquele nosso amigo da Alemanha, ele fez alguma pergunta? Não. Não fez? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Mais alguém? Tem a Lady Cruz, ela está procurando emprego e gostaria de saber se vai conseguir algo esse ano, ou algo que ela possa melhorar como pessoa para facilitar encontrar esse emprego. Gosto disso, Lady, né? Lady Cruz. Lady Cruz. Lady, adoro isso. O que eu preciso fazer para conseguir um melhor emprego, não é? Adoro isso. O que a Lady Cruz precisa fazer para conseguir um melhor emprego? Eu vejo, Lady, assim, que na verdade você tem procurado talvez emprego nas mesmas áreas, sabe? Que você está precisando romper, está precisando você inovar, está precisando você, na verdade, sabe, sair daquela zona de conforto. Sabe quando a gente procura emprego sempre nas mesmas áreas, com as mesmas pessoas? Está precisando romper isso. Sabe, romper, eu vejo que você está presa nas mesmas áreas, Lady. A carta do 3 de ouros fala, na verdade, sobre estudo, sobre se capacitar. Talvez fazer um curso, investir em algum curso que você possa fazer para que você possa romper dessa área, entendeu? Então, fazer esse curso pode te auxiliar nesse processo, né? A carta do Rei de Paus fala sobre esse sucesso. Eu acho que você vai se dar super bem. Eu acho que uma vez que você saia dessa zona de conforto, que você estude, trace isso como meta, a carta do Rei de Paus fala que você vai se dar super bem. E eu acho, inclusive, que você vai ir e realizar o seu sonho. Boa sorte para você, Lady. Eu acho que você vai ter um ano muito próspero. Precisa só dar o primeiro passo, Lady. E o primeiro passo, muitas vezes, é acreditar em você mesmo. Tá bom? Boa sorte. Tem um aqui, deve ser um casal. Zé, Marta Barbosa. Eles querem tentar ficar grávidos esse ano. Ficar grávidos. Vamos lá. Vamos ver.
se vão ficar grávidos. Você tem gravidez esse ano. Uau, que legal! Eu vibro muito com as respostas. Tem sim, com certeza. Acho que vocês já estão há muito tempo pensando, testando, né? O cavaleiro de copas. Vai vir uma criança para vocês. Gente, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu acho que vai se formar efetivamente uma família. Boa sorte para vocês. Eu acho que vai trazer tanta alegria para essa casa, tanta alegria para essa família. Eu fico muito feliz por vocês. Boa sorte. Mas me fala depois o que foi, menino ou menina? Eu acho que é menino. Mas depois você me fala, tá bom? Boa sorte. Próxima pergunta. Elisama de Souza. O pai tem um processo de acidente de trabalho. O nome do pai dela é Antônio de Souza. Quer saber se vai dar certo esse processo de acidente de trabalho? Vamos ver se o processo de acidente de trabalho do senhor Antônio de Souza, se vai dar certo. Como é o nome dela? Elisama. Elisama de Souza. Elisama. Eu vejo, na verdade, que esse processo já se estende há um bom tempo, né? Eu penso que já tá, sabe quando as pessoas vão protelando? Eu acho que há muita preocupação em torno. Eu particularmente acho que você precisaria, né, acompanhar esse processo mais de perto, inclusive junto aos advogados, tá? Eu vejo a carta da Imperatriz mostra você tomando a frente disso. Avalie direitinho como é que tá acontecendo, se não foi feito algum acordo de maneira escondida, de maneira escusa e vocês não estão sabendo. Então, assim, sabe, vai investigando. O processo geralmente corre de maneira que vocês têm acesso a isso. Então, pra mim, mostra que tem alguma coisa escondida aí, tá? Ele tá demorando o processo demais para acontecer. E a carta da Imperatriz mostra que você seria bom se você tomasse a frente, acompanhasse isso com seu pai. Talvez o seu pai, pelo envolvimento que ele não consegue às vezes se impor, se colocar da forma como deveria. Eu acho que você pode ajudá-lo. Depois você me conta, tá bom? Boa sorte. Tem a Simone Salgado Vaz. Sim. Ela passou por um divórcio e início de eu não sei se ela está iniciando um novo relacionamento. Quer saber para verificar isso, como é que tá essa questão de relacionamento para ela. Vamos ver como é que está a vida sentimental da Simone, é isso? Simone Aquino. Simone Aquino, né? Na verdade, ela coloca Simone Salgado Vaz, mas no Facebook tá como Simone Aquino. Tá bom. Vamos ver se haverá um novo amor para ela esse ano. A vida sentimental da Simone. Eu vejo, na verdade, que eu acho que assim, haverá pessoas próximas de você, né, nesse ano. Em termos de alguém que queira, né, ter algum relacionamento, mas não me parece, na verdade, nada muito sério do tipo o homem da sua vida, sabe? Eu vejo relacionamentos passageiros, pessoas que passarão pela sua vida, com quem você se aproximará, pode até vir a ter um namoro, mas nada muito duradouro. Tanto a carta do Cavaleiro de espadas quanto o Cavaleiro de Ouros fala muito sobre conflitos de ideias, sobre pessoas que têm, mas na verdade vêm de uma maneira tempestuosa e passam pela sua vida, e não necessariamente pessoas com quem você vai construir um relacionamento. Às vezes estão preocupadas com determinados interesses, sabe, de curtir, às vezes até interesses efetivamente de ter alguma coisa breve e passageira com você e depois venha a ter algo, né, construir algo posteriormente. Então, eu particularmente não vejo um relacionamento duradouro para você esse ano, tá bom? Então, procure, né, dessa forma não se envolver com alguém esse ano nesse sentido, porque tende a não ser muito proveitoso para você, tá bom? Boa sorte.
que no ano que vem, que seja, pelo menos que em outro campo, você tenha mais sucesso, não é não? Boa sorte. Próxima pergunta. Juscelia Afonso, na verdade ela tem uma audiência dia 27 com o INSS sobre salário e maternidade. Juscelia Martins de Souza. Juscelia Martins de Souza quer saber sobre a audiência que ela vai ter com o INSS. Como é que será essa audiência? Como é que será essa audiência da Juscelia? Olha, eu vejo na verdade que é um processo que tem muitas questões aí, né? Ou seja, muitos conflitos de ideias, há muitas questões aí que estão nesse diálogo, nesse debate. Então percebo que é complicado essa questão, né? O 9 de ouros fala um pouco sobre isso também, sobre um acordo. Eu acho que você vai ter ganhos nesse processo, acho que vai ter um acordo aí e tudo, mas eu acho que haverá, como eu falei, vai ter um acordo nessa questão. A carta do julgamento fala sobre isso, né? Pode até ser que não seja algo que seja resolvido agora, vai ter um desdobramento dele, mas eu acho que vai correr de maneira favorável para você, mas eu acho que ele não se encerra agora, eu acho que ele ainda deve continuar, tá bom? Boa sorte. Última pergunta. André Alves, ele tá com problemas emocionais, se envolveu com uma mulher casada, saíram e se apaixonou, diz que tá sofrendo muito. André Alves? É. André Alves, vamos saber sobre esse relacionamento difícil, né, André? Vamos ver sobre esse relacionamento com essa mulher casada, como será o desdobramento desse relacionamento. Olha, André, você já falou pra ela que você se apaixonou? Eu acho que vocês ficarão juntos. Eu acho que vai ter uma reviravolta no relacionamento. É possível que vocês fiquem juntos. Por quê? Porque a gente tem o 2 de copas, que é a carta do casal, a carta do amor pleno. Então eu acho que vocês devem ficar juntos. E é uma pena, posso, né? Não conheço, não conversei com você mais a fundo, mas eu penso que é um relacionamento, uma paixão avassaladora, uma coisa a qual vocês não conseguem ficar muito tempo separados, né? A carta do rei de paus fala pra mim, uma energia de fogo do qual vocês não conseguem se desgrudar, ou seja, você se apaixonou, eu penso que ela também. Então eu acho que haverá uma reviravolta nisso e do qual vocês ficarão, né? Tem de tudo para ficar juntos aí. Boa sorte, depois você me conta, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora, né? Deu 1h e pouco de live, não é mesmo? Muito, muito obrigada a todos vocês que estão aqui ouvindo, né? Me ouvindo falar um pouco sobre tarô. A gente deve entrar ainda falando sobre tarô, mais, né, no Núcleo Sapienza. As inscrições estão abertas. Peço para vocês compartilhar, né, a live na linha do tempo de vocês. Entre no Facebook, né, do Núcleo Sapienza. Entre no site do Sapienza, núcleosapienza.com, e, né, procurem se informar sobre o curso de tarô. Quem quiser estudar tarô, as inscrições estão abertas, né? O pessoal tá colocando o link aí, né, para vocês se inscreverem. Vem estudar com a gente está iniciando a 2ª turma. Agradeço a todos vocês, né, por esse momento, pela permissão, por estarem aqui. A gente vai entrar na próxima semana com um novo tema. Quem quiser sugerir, manda mensagem pra gente aí na página do Sapienza, sugerindo temas pra gente falar, pra eu falar aqui sobre tarô, mas também sobre outros oráculos eu posso falar pra vocês. Um beijo grande, muito obrigada, boa semana ainda, final de semana pra vocês. Até a próxima semana, um beijo enorme. Todos vocês, namastê. Até lá. Muito obrigada. Deixa eu encerrar a live aqui, né? Como é que eu encerro? Me ajuda aqui?
Aqui embaixo. Aqui. Isso. Tchau.